Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de Química, a gente vai iniciar aí os nossos estudos para o ITA e para o IME 2018, 2019 e vamos aí começar o estudo da matéria, as suas transformações, os mistérios que estão por trás desse tema. E antes de mais nada, a gente precisa saber algumas definições para vocês não se confundirem na hora da prova e entender o conceito que está por trás disso. O primeiro deles, quando a gente fala em transformação da matéria, a gente precisa entender o que é matéria. Então, vamos começar pela definição. O primeiro ponto, então, é o que é matéria. Matéria nada mais é que o que possui massa e ocupa um determinado volume no espaço. Por isso que aquela questão clássica de que se ar, que nós estamos aqui em volta, se ar é matéria ou não. Apesar de a gente não enxergar, ele possui uma massa e ocupa um volume no espaço. É bom a gente salientar que o gás, por exemplo, ele vai ocupar o volume do recipiente. Então, se você está dentro de uma sala grande, enorme, e o gás que estiver contido lá dentro vai estar ocupando o volume dessa sala inteira, certo? Então, sim, ar possui massa e por isso ele é considerado matéria. Isso daí é uma questão clássica que muitos de vocês já sabem, só que é bom sempre estar relembrando para vocês entenderem o conceito de matéria de uma forma mais ampla. Agora, a matéria ela pode sofrer transformações no quesito do fluxo de calor. Quando nós pensamos em fluxo de calor, nós temos o primeiro estado da matéria: sólido, líquido e gasoso. Para a gente ganhar espaço, eu vou apagar essa definição daqui de cima. Por quê? Vocês vão entender. Pensando que aqui nós temos um bloco, aqui outro bloco, aqui outro bloco. Quando nós transformamos um sólido para o líquido, nós temos fusão. Quando nós transformamos líquido para gasoso, nós vamos ter vaporização. Dentro da vaporização, nós temos três formas de ocorrer esse processo. O primeiro deles é evaporação. A evaporação ela ocorre de forma natural, então você pode ter a vaporização ocorrendo em temperatura ambiente. A evaporação é isso, ocorre de forma natural. Nós temos a ebulição, que é quando você injeta uma determinada quantidade de calor sobre esse líquido atinge uma certa temperatura, que ao atingir essa temperatura você ocorre a formação de bolhas, e essas bolhas são a forma vaporizada desse gás que está sendo jogado para a atmosfera. E depois a calefação. A calefação nada mais é que a forma onde vai ter maior envolvimento de energia. O efeito é similar quando você joga gotículas de água sobre a chapa e essa chapa emite vapor. Aquele famoso barulhinho de quando você coloca o hambúrguer na chapa e faz tss. Esse barulho nada mais é que a transformação rápida do líquido em gás. Quando nós temos agora o processo inverso, o gasoso para o líquido, nós temos duas transformações que podem ocorrer. A primeira é condensação. E a segunda é a liquefação.
já explico já a diferença para vocês. E do líquido para o sólido, obviamente, solidificação. Agora nós podemos ter uma passagem direta de sólido para gasoso. Quando isso acontece, nós temos um efeito chamado de sublimação. Nesse caso, do sólido para o gasoso, sublimação. Quando você tem esse fluxo aqui. Ou se você inverter isso, né? Você pegar o gasoso e transformar em sólido, pode ser sublimação também ou ressublimação. Ressublimação. Vou colocar 2S aqui, né? Ressublimação. Então, basicamente, essas são as transformações possíveis que podem ocorrer. É bom vocês entenderem o seguinte, que essas são as três principais formas de fase de agregação da matéria. Ainda existe um quarto, que é chamado de plasma, e o plasma nada mais é que quando você atinge um estado gasoso, só que ionizado. Ou seja, você vai ter um estado gasoso com íons presentes neles. Quando você atinge esse estado de muita energia, é muita energia envolvida, e que você tem gás e íons, você conseguiu atingir o estado de plasma. Dentro do plasma existem outras classificações, como plasma frio, plasma térmico e assim por diante. Isso vai depender da quantidade de calor e quantidade de energia que está sendo envolvida no processo, certo? Aqui, por exemplo, condensação e liquefação. Condensação, pensa o seguinte, quando você tem lá na atmosfera, você tem a subida do vapor de água dos rios, chega na atmosfera, aumenta a pressão naquela região, aquela região de alta pressão vai condensar esse gás, formar líquidos, essas gotículas de água, e depois da condensação, que é onde houve o envolvimento de grande pressão para poder condensar o gás em líquido, daí você tem a precipitação da chuva, certo? Então, a diferença entre liquefação e condensação é justamente o envolvimento dessas diferenças de pressão que acontece. Então, se você tiver um envolvimento de pressões relativamente elevadas, como a gente pensa, como a gente relacionando isso com a atmosfera, você vai estar falando de condensação. Quando você não envolve uma variação muito grande de pressão, a gente fala liquefação. Beleza? Então, continuando. Agora, a gente tem que fazer uma análise com relação ao fluxo de calor. Mas, antes disso, vamos apresentar algumas características desses estados de agregação que a gente encontra. Primeiro, o sólido. O sólido, se você parar para pensar bem, o que ele é? Imagina, por exemplo, a água, o gelo. O gelo é o estado sólido da água. Quando ele está no seu estado sólido, ele é incompreensível. Por quê? Pensando de forma ideal, ou seja, não é real isso, de forma ideal, considera-se que ele esteja no seu grau máximo de compressibilidade. Ou seja, como ele está no seu grau máximo de compressibilidade, o sólido ele é incompressível. Além dele ser incompressível, para que ele mantenha aquela forma e que as moléculas estão muito unidas, muito conectadas e unidas uma à outra, isso significa dizer o quê? Que a força de coesão entre as moléculas e os átomos, ela é muito maior do que a força de repulsão, certo? Então isso é interessante de perceber. Uma coisa muito importante agora, se você tem um estado de coesão mais forte que o de repulsão, isso significa dizer que essas moléculas estão paradas? Não. Na realidade, o que acontece é, apesar de elas estarem bem unidas, elas ainda continuam vibrando. Ou seja, existe uma pequena vibração, porém ela está no seu estado máximo de compressão. É por isso que essa vibração não é difícil de ser percebida, mas ela continua sim vibrando. Aliás, não existe a possibilidade dessa vibração
deixar de ocorrer. Inclusive, isso pode ser relacionado com as questões das temperaturas. Existe uma temperatura ideal que foi estudada por Kelvin que é chamada de zero absoluto. Esse zero absoluto é quando as moléculas dos átomos elas param de se mover. E isso é impossível de chegar experimentalmente, porque isso aconteceria o colapso dessas moléculas e desses átomos. Ou seja, pelo menos um pouco de vibração vai ter que ter. E quanto maior a energia colocada nesses estados de vibração, mais ela vibra, mais espaço ela ocupa. Se mais espaço ela ocupa, você está vendo, você vai estar percebendo que está ocorrendo uma mudança desse estado físico. Ou seja, se você coloca mais calor, você está vibrando mais as moléculas. Quando ocorre essa vibração maior, significa dizer o quê? Que a energia cinética envolvida, ela também vai aumentar, certo? Então, esses são alguns parâmetros importantes para vocês perceberem dentro de tudo isso, desse esquema que eu apresentei. Vamos agora pensar no caso do líquido. O líquido, as moléculas já estão vibrando um pouco mais, possuem uma energia cinética maior e ela é levemente, ela possui uma compressibilidade, só que ela é muito pequena. Ela é praticamente incompressível. Ela precisa de elevadíssimas pressões para conseguir perceber essa compressibilidade. Só que é muito difícil de acontecer esse estado, né? Então, por isso que a gente considera na química como praticamente incompressível. A força de coesão e de repulsão das moléculas, nesse caso, é praticamente igual. E é por isso que você tem um estado intermediário da matéria. Porque se você pensar matematicamente, se você tem uma força de coesão maior do que a de repulsão, unido. Se a força de repulsão é maior do que a de coesão, separado. Se ela está no meio termo, em que a força de coesão é igual à força de repulsão, significa dizer que ela está no meio termo desses limites. Portanto, o líquido corresponde às propriedades intermediárias dentre esse esquema que eu apresentei. Outra coisa muito importante de se perceber. O líquido, apesar dele possuir mais energia, possui um estado de vibração maior, o que acontece é o seguinte: a sua massa ela não vai variar, o seu volume não varia, mas a forma dele vai variar. Ou seja, o líquido ele vai ter a forma do recipiente que ele está contido, certo? É muito importante isso. Enquanto que o sólido não varia nem o volume e nem a forma dele, porque ele está no seu estado máximo de compressão e de união entre essas moléculas, certo? O que mais que a gente pode falar? Com relação ao fluxo agora, com relação agora às características dos gases, ele possui uma força de coesão menor do que a de repulsão, por isso que seu grau de agitação molecular, a sua vibração e a sua energia cinética ela é muito maior, ela é expansiva, ocupa o volume do recipiente, o seu volume vai variar de acordo com o volume do recipiente e ocupa a forma também desse recipiente. Quando isso acontece, mostra o quê? Que ela possui uma alta energia cinética, um alto estado de vibração e que as moléculas e os átomos estão muito separados um do outro. E como eles estão bem separados um do outro, isso permite com que ocorra a compressão. Então, já no estado gasoso, é possível sim você ter a compressão desse sistema. Então, basicamente, o que ocorre é o seguinte: você tem um gás que você tem uma alta energia cinética, um alto estado vibratório e perdão, um alto estado vibratório em que vai estar ocupando o volume do recipiente e a forma desse recipiente. É o estado de maior energia. Então, se vocês perceberem bem, do sólido, líquido e gasoso, a gente está sempre aumentando a energia do sistema. Portanto, você tem que absorver energia para você sair do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Se você absorve energia, significa dizer o seguinte: na direção do sólido para o gasoso, o fluxo de calor é conhecido como endotérmico.
Porém, quando você tem um estado inverso, que é do gasoso para o sólido, você vai estar liberando calor. Quando você libera calor, o fluxo, a nomenclatura dada a isso é chamada de exotérmica. Ou seja, exo libera e endo absorve. Certo? Outra coisa muito importante, quando nós falamos em sólidos, a gente tem a presença de uma estrutura chamada retículo cristalino. Esse retículo cristalino é o que dá o formato do sólido. Então você vai percebendo que com o decorrer do incremento de calor, esse retículo cristalino ele vai sumindo. Ou seja, no estado líquido gasoso já não possui retículo cristalino, até porque a forma dele vai ser variável. Então já no sólido não, ele possui um retículo cristalino definido e que vai influenciar na forma desse sólido. Certo? Agora, já falei de Kelvin, deixa eu ver o que mais. Estado de agregação, tá? Retículo cristalino. Fluxo de calor. Bem, agora a gente vai falar sobre os gráficos de transformação que pode ocorrer aliás, desculpe, a gente vai falar de como a gente consegue representar graficamente essas transformações da matéria que a gente viu até agora. Só que tem uma peculiaridade antes de tudo. Vou apagar aqui para ganhar espaço. É importante perceber que agora a gente vai colocar os gráficos de mudança de estado físico, só que antes a gente tem que definir duas coisas. Primeiro, o que é substância? O que é substância pura? E o que é uma mistura? O que é uma mistura? A substância pura nada mais é que possui ao longo de sua extensão composição química e propriedades físicas bem definidas. Já no caso da mistura, nós temos união de duas ou mais substâncias sem ocorrer reação química, Ou seja, você une duas ou mais substâncias sem ocorrência de reação química. Uma coisa importante, dentro da mistura ela pode ser homogênea. No caso da homogênea, uma mistura homogênea, sua composição química ela é diferente da inicial, né? Antes da união desses dos dois ou mais elementos, substâncias químicas, porém possui propriedades físicas bem definidas em toda a sua extensão. Já a heterogênea
A heterogênea, esse fenômeno não ocorre. Por quê? Você tem a junção de substâncias químicas que elas não vão se misturar, então vai ter a formação de fases diferentes. Ou seja, é como se você tivesse um sistema sendo colocado em cima do outro. Isso significa dizer o seguinte, que as propriedades físicas elas vão variar dependendo da onde e da região que você estiver analisando a sua mistura. Ou seja, ao invés de você ter uma única fase, você vai ter duas ou mais fases envolvidas. E por isso as propriedades físicas elas não vão se manter, elas vão variar dependendo da região onde você for realizar o estudo. Sabendo disso, podemos plotar os gráficos bem característicos sobre a mudança de estado físico. Os 4 gráficos que eu gostaria de plotar são os seguintes. Então, gráficos. Mudança de estado físico. O mais comum, o mais tradicional de todos seria... Opa, coisa feia. Seria o gráfico para substância. Deixa eu apagar aqui. Substância pura. Certo? Aqui seria o tempo e aqui a variação da temperatura. Certo? Você no início, você está injetando calor, aumentando a temperatura até que atinge um ponto e esse ponto seria o ponto de fusão. Em que você mantém por um certo tempo esse ponto porque é onde está ocorrendo a mudança do estado físico. Depois desse ponto, depois que ocorreu a transformação total dessa mudança de estado físico, continua injetando calor, injetando calor, injetando calor, em que chega um ponto em que você vai estar tendo uma outra temperatura, agora temperatura de ebulição, em que está ocorrendo a transformação do líquido para o vapor. E nesse sentido, você tem também um determinado tempo para que isso ocorra. Atingindo esse tempo, você tem uma mistura somente de vapor. E essa mistura de vapor pode continuar sendo aquecida até atingir o estado de plasma e coisas do tipo. Então, aqui nesse caso seria a temperatura de fusão e aqui em cima a temperatura de ebulição. Então, TF, temperatura de fusão e aqui temperatura de ebulição. Certo? Nesse caso, no início que você está aquecendo, você só tem a fase sólida. Quando você atinge temperatura de fusão, lembrando de calor latente, coisas do tipo, significa dizer que você está tendo a transformação do sólido em líquido. Portanto, na temperatura de fusão, você tem uma mistura dos dois, calor latente, quando você está tendo a mudança do estado físico e você tem as duas fases presentes. Portanto, sólido mais líquido. Depois desse ponto, todo o sólido foi transformado em líquido. Então, nessa região, eu só vou ter líquido. E quando atinge a temperatura de ebulição, o fenômeno é semelhante, a única diferença é que ao invés de você estar transformando o sólido em líquido, você está transformando o líquido em vapor. Então, nesse caso, você tem líquido mais vapor. Calor latente também. E nesse caso aqui, somente vapor. Certo? É interessante perceber que nesse gráfico, se você observar bem, você tem a presença de dois patamares.
Portanto, é também chamado de gráfico de patamar. Por quê? Para a substância pura, você tem a presença desses dois patamares aqui. Isso significa dizer o quê? Que para a substância pura, a temperatura de fusão e ebulição são bem definidos. O que é temperatura de fusão e ebulição? Nada mais é que o quê? Propriedades físicas. Propriedades físicas bem definidas. Agora, vamos para outro gráfico. Vou apagar aqui. O gráfico é o mesmo, a única coisa que vai mudar... Deixa eu apagar tudo, mais fácil. A legenda continua, só que agora o que vai mudar... Temperatura. E aqui tempo. Se eu tiver isso daqui agora, ó. Nesse caso, o que você observa? Que aqui você tem um sólido, líquido e vapor normal. Aqui você tem esse patamar que é líquido mais vapor. E agora você percebe que na realidade você não tem uma temperatura de fusão bem definida. Então você tem na realidade um delta TF. Ou seja, ocorre variação na temperatura de fusão. Quando isso acontece, você vai ter também aqui sólido mais líquido, mas essa temperatura ela não é constante. Se há uma temperatura que não é constante, isso é uma característica de uma mistura chamada misturas azeotrópicas. Azeotrópicas. Isso significa dizer o quê? Que a temperatura de fusão ela não vai ser constante. Então lembre-se, o que eu estou falando é da TF, temperatura de fusão. Não vai confundir com a temperatura de ebulição. Isso daqui é o que mostra que na realidade você só tem um patamar. Você só tem esse patamar aqui quando comparado com a substância pura. Que aqui você tem uma variação das temperaturas de ebulição. Se você tem propriedades físicas que variam, você está tendo uma mistura, né? Que é uma das características que a gente estuda, que a gente já havia comentado. Agora, eu vou apagar aqui. Vou desenhar o terceiro gráfico. Terceiro e penúltimo gráfico. O terceiro gráfico já é o seguinte. Você tem esse patamar aqui normal. Esse daqui. Só que ao invés de agora eu tenho patamar, eu tenho uma variação na temperatura de ebulição. Então aqui eu tenho um delta TE. E aqui eu tenho a minha TF fixa. Aqui é sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais vapor. E aqui também é vapor. Considerando sempre como o eixo Y a temperatura e o eixo X o tempo. Agora, qual que é a diferença? É que na realidade, ao invés de eu ter um patamar fixo na temperatura de ebulição, eu tenho na temperatura de fusão. Ou seja, varia a temperatura de ebulição. Quando isso acontece, é do tipo de misturas eutéticas. Ou seja, para misturas eutéticas, você tem a variação na temperatura de ebulição. Agora, para o último gráfico e o estudo das transformações da matéria, nós temos para misturas homogêneas. Ou seja, para uma mistura comum. Uma mistura comum, ela vai ter essa característica. Então aqui na realidade eu tenho a variação da temperatura de fusão e aqui eu tenho a variação da temperatura de ebulição. Se está variando tanto a temperatura de ebulição quanto a temperatura de fusão, considerando aqui sempre como temperatura e aqui tempo,
Na realidade, você vai ter sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais vapor e vapor. Quando você tem essa configuração, você está falando de uma mistura comum. Por que uma mistura comum? Porque na realidade você não tem as temperaturas de fusão e ebulição bem definidas, já que você tem mais de uma substância misturada com ela. Então, esses são os 4 gráficos que caracterizam a mudança de estado físico quando você tem uma substância pura ou quando você tem uma mistura. Essa aula foi um pouco mais longa, mas eu acredito que eu consegui abordar toda a química envolvida, misturei com física também, que o ITA adora fazer isso, e com certeza a gente vai resolver bastante exercício voltado para o ITA, com certeza, para vocês entenderem melhor esse conteúdo que eu passei para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Vou tirar com o maior prazer, a hora que vocês quiserem, e resolvam exercícios que eu também estou aí para isso, para ajudar vocês. Certo? Próxima aula vai ser sobre sólidos cristalinos e sólidos amorfos. Como eu fiz engenharia de materiais, eu conheço um pouco mais aprofundado esse tema, então eu vou dar uma aprofundada nesse tema para vocês. E depois, na terceira aula, a gente vai resolver um exercício desses dois temas. Alguns exercícios desses dois temas como forma de fixação. Combinado, gente? Valeu! Vamos, ITA 2019, hein? Vamos ser aprovados.